Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje, as primeiras páginas dos jornais estão basicamente se referindo a toda a movimentação de ontem em torno da Petrobras, promovida pelo presidente Lula. O presidente Lula, se você acompanhar o que aconteceu, se você acompanhou o que aconteceu, o presidente Lula realmente tem problemas com uma Petrobras privatizada, uma Vale privatizada. Ele acha que essas empresas não devem distribuir dividendos, devem segurar dividendos para poder investir ou para poder participar de outros programas de governo. Enfim, o presidente Lula tem ideias estatizantes que sempre o caracterizaram. Então, ontem foi um dia que o Chacrinha chamaria de um dia da mais perfeita confusão. A manchete do Valor, na minha opinião, revela a única decisão específica do que aconteceu ontem. A manchete é essa aqui, ó. Após pressão e perda de valor, Petrobras avalia pagar uma parte dos dividendos. A história começa quando o presidente Lula se irritou com a distribuição de dividendos extra por parte da Petrobras. Claro que os acionistas querem receber, isso era uma expectativa, estava precificado e contratado, e na hora H o presidente da República determinou que isso fosse suspenso. Então, hoje já se sabe que foi o presidente da República. A Petrobras tinha decidido, embora dividida, há uma corrente lá que obedece cegamente o presidente Lula e uma outra corrente que também é petista, mas supostamente zela pela companhia, e o presidente já está lá nessa segunda posição, né? Tem embates com as ideias do presidente Lula. O que aconteceu ontem, o que quer dizer, eu estou desenvolvendo a ideia, não quero me afastar da linha central. Aí o presidente Lula determina que não seja feita essa distribuição, cai o valor da Petrobras, cria-se um rebu no mercado, como não poderia ser diferente. O presidente da Petrobras, nessa votação dá ou não dá essa distribuição extra, não vota, se abstém de votar, enfim, e corre o boato de que o Lula vai demiti-lo. Eu estou fazendo uma história curtíssima dessa história. O Lula convoca uma reunião, e nessa reunião com o ministro das Minas e Energia, doutor Silveira, com o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, aí durante o dia vai se acumulando a convocação de pessoas. Aí, no fim, chega o Fernando Haddad, o chefe da Casa Civil, que aliás já estava na reunião. Enfim, está estabelecida a mais perfeita confusão e termina a reunião. O presidente da Petrobras não foi substituído, mas tem uma entrevista que sai no dia do presidente Lula no SBT, que contraria muito o que os ministros que saíram, Haddad e o Silveira, que saíram da reunião e procuraram contemporizar, passar o pano nas ideias do Lula, contemporizar. Após esse rolo todo, a única decisão tomada
que pode ser vista como uma decisão que tem influência, que vai ter resultados, que vai ter consequências, é pagar uma parte dos dividendos. Teria sido ideia do Fernando Haddad para contemporizar e tal. O presidente da Petrobras fica, até se aventaram outros nomes para a Petrobras. Houve uma discussão de nomes, a Miriam Belchior, o Mercadante, que são pessoas da mais absoluta confiança pessoal e ideológica do presidente Lula. E aí o Lula fala em que ele tem compromissos com o povo mais pobre, de reduzir o preço da gasolina, de reduzir o preço do gás de cozinha, uma barafunda que às vezes nem encontra base no que está acontecendo. E a entrevista dele no SBT tem esses componentes e muitas vezes contraria o que os ministros disseram. E aí fica claro uma coisa que tinha ficado na obscuridade, que ele que determinou essa restrição na distribuição de dividendos. Aí está aqui, ó. Presidente critica a reação do mercado à decisão sobre dividendos da estatal. É a manchete da Folha. Lula diz que a choradeira, ações da Petrobras caem mais. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que o presidente da República tem uma noção primitiva, sem querer ofender o presidente, do que representa uma empresa como a Petrobras, do que representa uma empresa como a Vale, nas diretorias, cujas diretorias ele quer interferir. Olha o Estadão. O Estadão foi mais claro também. Lula defende ingerência política em investimentos da Petrobras. Ele quer esses investimentos. Presidente diz em entrevista que mercado é dinossauro voraz. Dicionário, imagine. Não sei por que eu relacionei o Lula com dicionário. Nem Freud explica. Dinossauro voraz. Depois da queda de mais de 10% na sexta-feira, novas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltaram a derrubar ontem os papéis da Petrobras. Lula criticou a distribuição extraordinária de dividendos da empresa em entrevista ao SBT. Ele diz não ser possível atender apenas a choradeira do mercado, que chamou de dinossauro voraz. O presidente afirmou também que a estatal deve pensar no povo, o que não ocorreu, o que não é correto, diz ele, é a Petrobras, que tinha de distribuir 15 bilhões de dividendos, querer distribuir 80 bilhões. É 40 bilhões a mais que poderiam ter sido colocados para investimentos, fazer mais pesquisa, mais navio, mais sonda, diz Lula. Aí, ele diz, tivemos uma conversa séria com a Petrobras. E as ações, mais uma vez, ontem, baixaram em queda. Conclusão, resolveram esperar mais algum tempo. O Fernando Haddad e o ministro das Minas e Energia dizem que o presidente da Petrobras não sai, pelo menos agora, ninguém pode dizer do amanhã. Ele está em choque com o presidente Lula. O presidente Lula quer usar uma fórmula que esse dinheiro da Petrobras não vá para a distribuição de dividendos. Os ministros dizem que essa verba que foi segura, esse dinheiro que foi seguro, não vai para investimento, porque legalmente não pode ir, então fica numa reserva, guardado numa reserva, que mais tarde vai ser utilizada para a distribuição de dividendos. Então pergunta-se,
Se foi para uma reserva, o que não parece ser exatamente a verdade, porque a distribuição não foi feita agora. Vai ser feita em algum momento, por que buscar uma crise? E depois, a Petrobras tinha isso planejado, precificado. O orçamento da União também não conta com esse dinheiro não vinha, né? Já existem as condições normais, sem esse dinheiro, planejadas dentro do orçamento, o que contraria a versão do ministro Fernando Haddad, que diz que o ministro Fernando Haddad e o ministro das Minas e Energia também, o doutor Silveira, que dizem que a Petrobras, tudo tem que ter previsibilidade. Eles falam em previsibilidade e fazem exatamente o contrário. E criam coisas imprevisíveis. Isso cria um rebu internacional. Um rebu internacional porque tem muito dinheiro envolvido, muita gente que botou as suas economias para comprar ações da Petrobras, etc, etc, etc. E vem o Lula e põe a mão pesada do governo em duas empresas privadas, a Vale e a Petrobras. A Vale ele quer interferir, quis enfiar, imagine quem, um Manteiga para presidir a Vale. Então, a situação está confusa. Veio o Fernando Haddad e disse, olha, daqui a um tempinho vamos esperar a areia baixar e metade dessa verba, coisas salomônicas, metade dessa verba vai ser distribuída como uma distribuição extra para os investidores na Petrobras. É confuso? É. Por isso eu abri dizendo que tudo está numa verdadeira confusão, como diria o Chacrinha. Bom, tem mais notícias, não é só isso. Isso dominou o noticiário. Ontem o tenente-coronel Cid deu um depoimento, ficou 8 horas, dizem as notícias, na Polícia Federal, falando, depondo. A Polícia Federal mantém a grande parte das suas provas e evidências sobre golpe. Isso sai da Polícia Federal. Não estou endossando, longe de endossar. Eles aparentemente têm muita coisa. O próprio telefone celular do Cid, que é básico para as investigações. Tem um monte de coisas que a gente sabe e um outro montão que a gente não sabe. Parece que o que ele teria dito antes, ele é um colaborador da Justiça. Quando parece que ele disse, não está sendo corroborado pelas investigações. O general Freire falou também, então teriam aparecido coisas novas, e ele teria deixado um vazio, um grande buraco nas declarações dele. Ele teria omitido, aí não se sabe se de propósito ou não, no depoimento anterior, ele teria omitido alguns fatos, e ele foi chamado para reiterar ou desmentir esses fatos. É o que se sabe. O resto é especulação. Claro que vai vazar alguma coisa nos próximos dias, mas hoje, se você olhar, espremer o noticiário do que ele falou, tem suposições e mais nada. Mas existe a intenção de se chegar com toda a clareza ao presidente Bolsonaro. E parece que as investigações, pelo menos é o que transpira, que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal, que leva aos jornalistas esses vazamentos que interessam a ela, parece que tudo aponta para Bolsonaro como suposto autor do golpe de Estado, que ele conhecia, etc, etc, etc. Não conhecemos as provas, não conhecemos o
o processo. Não conhecemos novos detalhes. Então, fica difícil fazer uma afirmação clara num momento desse, onde, a contragosto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, repito, a contragosto, levam-se militares graduados que ficam sentadinhos frente a alguns delegados de polícia e são inquiridos. O Exército não está gostando dessa brincadeira. Goste ou não goste, está cumprindo a legislação vigente. Bom, o governador Tarcísio prepara-se para viajar para Brasília. Ele quer dar o pontapé inicial no tal túnel que vai de Santos ao Guarujá e vice-versa, que vai ser construído em colaboração com o governo federal. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o Globo. Lula vê choradeira do mercado e ações da Petrobras voltam a cair. Em novo sinal de ingerência na estatal, presidente cobra ampliação dos investimentos. Haddad diz que empresa pode rever retenção de dividendos. Se essa política muito clara no governo Dilma não deu certo, é a política que o PT pensa de intervenção estatal, de presença do governo, etc., etc., por que será que o Lula insiste? Pergunta para ele. Ele insiste, o PT insiste num fato que não deu certo em lugar nenhum, e o PT insiste em realizar isso num videotape, em realizar de novo. É uma coisa da estatização que não tem possibilidade de vingar. Eu vou dizer uma coisa que pode ser ofensiva, mas é uma visão infantil da economia. A Petrobras tem que servir ao povo, vamos juntar o dinheiro da Petrobras e matar a sede, a fome da população. Conversa mole, a economia não funciona assim, o mundo não funciona assim, quando isso é aplicado, não funciona. Teoricamente, foi aplicado em alguns países socialistas, olha o que aconteceu. Eu sempre digo, se você quiser fazer uma comparação entre o capitalismo e o socialismo, vamos chamar assim, olhe o que aconteceu com os países socialistas e veja países capitalistas como Grã-Bretanha, Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, Finlândia vivem. Tem problemas no resto do mundo? Tem problemas, não é o melhor, é o menos pior sistema. Agora, essas coisas de presença estatal, minha gente, só redundar, uma coisa é certa, terminam em corrupção. Bom, deixa eu pegar um pouco o Zelensky. Cobrança do Papa por negociações de paz gera atrito com Zelensky. O Papa, nosso querido Papa Francisco, argentino, ele não tem nada de depreciativo, pelo amor de Deus, em ser argentino, pelo contrário. Eu acho os argentinos ótimos, não tenho nada contra a vida deles, eles que façam o que quiserem. Mas o Papa, que não fala em nome da Argentina, ele fala em nome do Vaticano, ele, ao mencionar a questão da guerra, da invasão russa à Ucrânia, ele cobrou da Ucrânia que hasteasse a bandeira branca da paz e negociasse. Pô, Papa, o que a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, tem a negociar? Ela tem os territórios que foram invadidos e o que foi invadido antes, que é a Crimeia, para entregar para a Rússia. Só a Rússia quer essa negociação. Vamos dar só 50%. Vamos chamar o Fernando Haddad e dividir salomonicamente. Não dá para o Zelensky abrir mão depois de uma guerra feroz que está acontecendo lá. Melhor seria o Papa dirigir-se
ao todo-poderoso rei Putin, ele que tem a faca e o queijo na mão, ele que pode começar a negociar. Mas aqui entre nós, a não ser que haja uma mudança completa de geopolítica, isso não está resolvido, né? A gente não sabe para onde caminha, é confuso, alianças, associações, comércio, dólar, China, tem todo um componente dinâmico em movimento, né? O que pode acontecer é que a Ucrânia acabe abandonada, que o Ocidente possa achar, não é todo o Ocidente que pensa assim, possa achar que a Ucrânia deva ser resolvida de uma maneira a contentar a Rússia, estabelecer um acordo com Putin, as coisas parariam ali, mas não vão parar, porque a Rússia não esconde o seu desejo de ampliação do seu império. Por isso, a Suécia e a Finlândia entraram na OTAN e outros países que foram membros da União Soviética, né, querem entrar na OTAN. Porque na OTAN, um país agredido representa todos os países agredidos e esse país supostamente fica em defesa em relação às tentações, à decisão russa confessa de avançar. Por enquanto, eles querem chegar até Kiev, fazer uma linha, né, incorporar os territórios ucranianos de fala russa e de etnia russa, de maior presença russa, incorporar a Rússia e parar aí. Mas as pessoas acham que não para. Polônia, que já tem tristes experiências com a Rússia, pesadíssimas experiências. Bom, o que vai acontecer não se sabe. E Israel, o Netanyahu, que é um político inteligente, esperto, sem nenhum sentido ético e atrevido, responde ao presidente americano dizendo que vai, sim senhor, avançar na área do sul, é a última cartada avançar na área do sul da faixa de Gaza, que é o último reduto onde estão concentrados pelo menos 1 milhão de palestinos. Aí que o Hamas está lá, e aí ele diz, olha, quando nós conversamos, o presidente Biden disse que era a favor de terminar, de acabar com o Hamas, e para acabar com o Hamas é imprescindível essa invasão, nós vamos invadir. Então isso é uma coisa meia estranha. O presidente francês fala em colocar tropas francesas ou tropas da OTAN na Ucrânia. A Ucrânia reclama que não estão chegando armas. O que alimenta o fato de a Ucrânia conseguir segurar alguma coisa da Rússia é o fato de a Ucrânia ter armas do Ocidente. Parece que estão faltando. O Congresso americano segurou 60 bilhões em armas para a Ucrânia, isso está atrasado. Olha aqui, ainda na questão israelense, Tarcísio visitará Israel em meio à crise diplomática de país com o governo Lula. O governador de São Paulo se apresenta como herdeiro natural do bolsonarismo, foi convidado por entidade. Outros opositores da gestão petista também foram chamados. Quer dizer, vai ter mais governador visitando Israel neste momento, o que tem um sabor amargo para o presidente Lula. Pode ser que o governador de Goiás também faça essa visita. O Bolsonaro quer ir, mas o passaporte dele está apreendido, ele precisa de uma autorização do Supremo
que aparentemente não vai sair. Não quero entrar no mérito. Eu acho que ele não fugiu, ele não está em fuga, ele não está ameaçando fugir, ele está respondendo a todos os processos. Não vejo por que o ex-presidente Bolsonaro... Ele não é réu. Por que ele não pode viajar? Tem algumas decisões tomadas, às vezes, à revelia das leis e da Constituição, que a gente deve olhar com reservas. Essa coisa de, vamos dar uma contornadinha na Constituição para o bem, desculpe, não é bem assim. Ainda estamos muito aquém daquilo que prometemos, diz Lula. Em entrevista ao SBT, o presidente fala sobre a queda de popularidade e afirma que o Brasil está polarizado entre duas pessoas. Ele falou que o Brasil sempre esteve polarizado, antes era o PT e o PSDB, agora são duas pessoas, ele e o Bolsonaro. Tem aqui um relato que não vai dar para eu te transmitir numa entrevista que durou um tempão. Quando ele fala estamos aquém daquilo que prometemos, ele fala das pesquisas que apontam uma queda na popularidade dele. Olha, a Folha hoje noticia uma coisa que eu vou contar para você, que é a morte de uma jornalista que trabalhou na Folha comigo quando eu fui editor-chefe do jornal. Uma mulher de altíssimo talento, né? Morreu eu com 90 e poucos anos em Bragança. Eu sempre tenho a dificuldade de achar. Nessa eu vou achar porque não tem jeito. É a Cecília Prada. Ela tem mais nomes. Ela foi casada com Rouanet, um diplomata. Ela foi jornalista, foi diplomata num momento em que o Itamaraty era praticamente vedado às mulheres. Enfim, é a morte da Cecília Prada. Boris, para achar é difícil. Tem que marcar, porque eu acho que eu vou achar na hora e não acho. Está aqui. Foi pioneira na diplomacia e no jornalismo. Cecília Maria do Amaral Prado. Ela deu bons furos para a Folha de São Paulo na época em que eu fui editor-chefe, e eu fui 2 vezes. Ela ganhou o prêmio ESSO de reportagem, sendo a primeira mulher a conquistá-la sozinha. Cecília publicou quase 2 dezenas de livros. O primeiro, Ponto Morto, em 55, tem prefácio de Lígia Fagundes Telles. Ocupava a cadeira número 7 da Academia Campinense de Letras. Morreu em 2... Ela não morreu em Bragança, ela nasceu em Bragança, morreu aos 94 anos em Campinas, em decorrência de infecção generalizada e parada cardíaca. Deixou 2 filhos e 3 netos. Era uma mulher firme, de convivência não fácil. Precisava ser diplomata para uma convivência de uma pessoa que exigia ética, exigia velocidade no jornal, né? E exigiu o que tinha que exigir. Olha, uma mulher de coragem, Cecília Prada, repouse em paz. Deixa eu ver alguma coisa a mais aqui. Estadão, crise de dividendos, isso já é o site. Lula diz que bancos públicos poderão forçar queda de juros e volta a criticar Campos Neto, presidente do BC. Lula faz reunião para dar broncas dos ministros. Quem vai dar broncas em Lula? Olha o Estadão. Governo Tarcísio transfere capitães e tenentes da PM após movimentar coronéis. Ele disse que nem está aí com o que está acontecendo em Santos. Em Santos tem uma guerra
entre o tráfico e a PM. Já morreram mais de 30 pessoas, eu não tenho o número exato, e são pessoas que, cujo corpo não estaria sendo devidamente periciado, porque a PM leva diretamente para os hospitais e tudo isso. Tem muita acusação, muita neblina nessa história, que muita gente diz ser uma vingança da PM sobre mortes de PMs, basicamente a morte de um PM que ocorreu há algum tempo e a Polícia Militar resolveu se vingar. Eu não sei, os fatos ainda não estão comprovados. Não é esse negócio do Lula dizer, não, tem que saber como Navalny morreu antes. Estou dizendo isso, estou dizendo que você tem que individualizar as mortes, tem que saber exatamente o que está acontecendo dentro da lei, mas existe essa suspeita. O Lula, na questão do Navalny, nem colocou suspeita sobre o amigo dele, como chama o Putin? Brincadeira, o nome do Putin não dá para esquecer, por várias razões. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Temos com a visita da ilustre Paula aqui, uma visita raríssima ao nosso jornal, ninguém acorda cedo para vir aqui. Evair Correia, Carolina Bardawil, Jéssica Salete, Adonias Michel, Carlos César, Iva Maria, José Cursino, Marluce Gambogi, Alan Dimitri, Augusto Barbosa, Ralph Veiga, Tânia Ribas, Agostinho Rossi, Dileno Santos, Valdemir Leite, José de Souza de Ipatinga, Caterine Fragoso do Recife, Rodrigo Almeida de Formosa, Goiás, e Leandro Reis de Sinop, Mato Grosso. Gente, eu estou atrasado, muito obrigado, espero você amanhã. Desculpe as confusões, o Lula provoca, eu tento relatar, mas de vez em quando fica embrulhado mesmo, porque o assunto é embrulhado. E lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.